Eles dizem que vão parar de brigar, mas sempre tem aquela beliscada final para a treta continuar. Olha o que o Nhonho disse do Bolsonaro, que ele está brincando de presidente. 60 mil homicídios, né? E o presidente, né, brincando de presidir o Brasil. Eu acho que agora está na hora de a gente parar com esse tipo de brincadeira. Está na hora dele sentar na cadeira dele, do parlamento sentar aqui e a gente em conjunto, né, resolver os problemas do Brasil. Claro, Bolsonaro respondeu. Brincar? Vocês sabem, se alguém quiser que eu faça o que os presidentes eleitores fizeram, eu não vou fazer. Eu acho que já dei o recado aqui. A nossa forma de governar é respeitando todo mundo e, acima de tudo, né, assim de respeitar o colega político, respeitar o povo brasileiro que nos botou lá. Não existe brincadeira da minha parte, muito pelo contrário. E respondeu bem, porque Maia não verá jamais a tal seriedade presidencial dos últimos presidentes aqui no país, cujos 2 já foram presos, a outra lá, Dilma, também provavelmente será presa. Né? Se esta seriedade que Maia está esperando, esquece. Claro, Bolsonaro não está brincando, ele está governando para o Brasil, para o povo brasileiro. Você pode achar que, nossa, mas tem tanta confusão, isso faz parte. Existe um conflito de velha política com nova política necessário, tá? E nós precisamos estar juntos nessa luta a favor da nova política, da política à direita. Derrubar esse pensamento maísta, né, do Rodrigo Maia, de que tudo tem que ser articulação em prol deles. Então, a seriedade do Maia é a articulação a favor dele, a favor do Congresso, a favor da politicagem. Se o Bolsonaro chegasse perto do Maia, igual Temer, Dilma e Lula, olha, quanto você quer, qual cargo e quanto de verba você quer, para onde? Pronto, o Maia ia chamar o Bolsonaro do presidente mais sério do mundo, esse sim tem seriedade. Então, Bolsonaro quer que todos os políticos, tá, pensem, façam pelo Brasil. Mas esses políticos da velha política, eles pensam assim, sim, eu vou fazer, mas o que eu ganho em troca? Ou seja, eleição, salário de político, de deputado, mais regalias e auxílios e reembolsos não é o suficiente. Além de fazer, ainda querem negociar cargos, verbas e sei lá mais quantas vantagens. As 4 operações fundamentais são adição, subtração, multiplicação e divisão. Então vamos lá, o Paulo Guedes e o Sérgio Moro estariam desanimados, né, lá no governo federal, porque, e o assunto é muito sério que eu vou falar agora, porque tanto o Moro quanto o Guedes cogitaram deixar para lá certas importâncias para o nosso país, por exemplo, o pacote anticrime, ou até mesmo a reforma da Previdência e todo o projeto de economia, né, aí que o Paulo Guedes vem desenvolvendo para a gente, porque eles estão encontrando resistência de um parlamento com o pensamento na velha política, como eu estava falando agora do Maia. E o Sérgio Moro está vendo que tem muitos parlamentares que estão tentando implicar com todos os textos relacionados à corrupção no seu pacote ali de anticrime. E ele sabe que vai ter uma luta, vai ter uma resistência cada vez mais firme e que, por exemplo, o Rodrigo Maia, que é um corrupto, né, está ali na presidência da Câmara dos Deputados. A cadeira é muito importante quando chega esse tipo de pauta. Que nenhum corrupto vai querer um projeto anticorrupção, porque ele sabe que vai parar na cadeia. Não agora, mas depois que perder foro privilegiado e tudo mais, ou até no momento do mandato também. Porque se for pautar lá fim de foro privilegiado, meu irmão, já era para esses caras. Então, o Moro viu isso. O Guedes também está vendo isso. Ele apontou para a política no geral. Se o poder executivo não quiser, o legislativo, né, vocês entenderem que não pode ir para frente o projeto da reforma, não vai, tudo bem, eu fiz minha parte, eu não preciso disso aqui para viver. E é verdade, tanto o Guedes quanto o Moro, eles não precisam de cargo público para viver, eles estão lá se doando. Eu posso dizer que eles estão lá servindo. O Paulo Guedes falou a si mesmo, eu estou aqui para servir. Mas ele está numa casa ali, num ambiente que muitos não estão para servir. Estão claramente, tá, para serem servidos do povo brasileiro. O Moro, a mesma coisa, ele foi para servir, ele não precisa. Ele não precisa do cargo de ministro, ele poderia continuar sendo juiz pela Justiça Federal. E Paulo Guedes, que sempre viveu aí da iniciativa privada, não precisa de cargo público, não precisa de nada disso. Então é lamentável quando aparece gente de bem, pessoas do bem, dispostas a servir a nação e são impedidas por esse bando de urubus de gente imunda
que só querem sugar do povo brasileiro, cara, a gente se entristece, desanima. O Guedes tem todo o direito de estar desanimado, o Moro também, mas eles são fortes, eu acredito que eles não vão desistir. Desanimar, eu desanimo por muitas vezes, Bolsonaro desanima, você desanima, mas a gente não desiste, não pode desistir. Como eu falei no início, estamos aí nesse conflito entre velha política e nova política e temos que enfrentar. Antes da eleição, antes da campanha eleitoral, na verdade, eu já pregava aqui no meu canal. A eleição de Bolsonaro, o mandato do Bolsonaro, ele não será uma mudança para o Brasil. Ele será uma porta para a mudança. Muitas coisas boas podem acontecer ou não. Projetos de Bolsonaro vão cair, eu afirmava isso, vão cair. Bolsonaro vai levar muita porrada e é necessário nesse momento estarmos juntos. Isso faz parte da política, porque quando a gente pensa assim num presidente novo à direita, muita gente assim, pela inocência ou pela falta de conhecimento até na política, acha que tudo vai mudar, porque é um presidente diferente. Não, mas não basta ter uma pessoa boa, diferente lá, se o sistema é o mesmo. Uma pessoa diferente, ela tem que governar conforme o sistema. Agora, precisamos mudar o sistema, e o sistema só muda realmente mudando as pessoas. Mas nós não temos assim ainda uma proporção de pessoas para mudar o sistema, porque não é só o executivo, é o legislativo, é o judiciário. Então, com o tempo, isso vai mudando. Não podemos perder batalhas importantes, como a aprovação da reforma da Previdência, o pacote anticrime do Sérgio Moro. Isso é importante para o Brasil, para a mudança, pelo menos das cabeças que lá estão. Nem que sejam aqueles velhos políticos que possam entender, realmente esse caminho está dando certo. Vamos, seguir nesse caminho também. A não ser que o cara seja podre mesmo, rato, tipo o PT. O PT ele não quer reforma da Previdência, por quê? Porque é o Bolsonaro, é a direita que está no poder. Então, infelizmente, para o PT, o que eles conversam lá? Vamos derrubar a Previdência, porque o Brasil vai prosperar nas mãos do adversário e vai ficar difícil para o PT voltar no poder lá na frente, porque o Bolsonaro vai estar em alta aí com a popularidade. É só isso. Então, o PT sempre vai barrar tudo aquilo que é de bom para o país. O jogo do PT é o quanto pior, melhor. Entendeu? Eles não querem ver o Brasil prosperar nas mãos de Bolsonaro, no governo Bolsonaro. Eles querem ver o Brasil em ruínas no governo Bolsonaro e assim farão de tudo para isso acontecer. Então são esses ratos que nós estamos enfrentando, que o Sérgio Moro enfrenta, que o Paulo Guedes enfrenta. Há decepções, há desânimo e a gente continua a briga. Mas o Guedes falou, apresentei, estou dando o meu melhor, expliquei. Quem quer, quer, quem não quer, não quer, pelo menos aqui fiz minha parte, eu não preciso disso. E quando conseguimos conquistarmos pessoas, mudarmos pessoas, isso vai depender de outras eleições também, vamos gradualmente mudando o sistema. O sistema só muda quando a gente muda as pessoas. Mas quando a gente tem uma divisão de pessoas, com cada um com um pensamento, tem esse conflito, Uns querem mudar o sistema, outros não querem mudar. E aí vamos para o jogo democrático, A maioria que decide. Porém, os poderes têm que ter a sua autonomia. O executivo tem que ter a sua autonomia. O legislativo a sua autonomia. Por isso eu fui contra essa PEC aí aprovada lá de maneira, uma aprovação relâmpago lá do orçamento impositivo. Agora que Bolsonaro é o presidente, então do nada. Porque é assim, a Câmara é o seguinte. Como é um projeto que facilita o uso de dinheiro público por eles, aí em 2 horas a gente aprova. Em 5 minutos, sim, está aprovado. Agora, quando é um projeto para o povo, tem que demorar anos e anos, ou meses e meses. Essa é a Câmara. Foi isso que nós vimos aí nos últimos dias. Esses projetos que facilitam o uso de dinheiro, cara, quem é cachorro mesmo, quem é urubu, quem é rato imundo lá no Congresso, quando vê oportunidade de pegar dinheiro ou dirigir dinheiro para tal lugar, ele enxerga a oportunidade de enriquecimento a curto prazo. Por isso eles estão nem aí para o povo, para a reforma da Previdência. Porque eles pensam em enriquecimento a curto prazo, porque se lá na frente o Brasil quebrar, é ruim, eles estarão milionários. A crise não me afeta, eu tenho dinheiro para comprar tudo. Se o Brasil quebrar de vez, não tiver nada para fazer, eu vou embora para Miami, eu vou embora para Paris, eu vou viver na Europa ou nos Estados Unidos. É isso, que se dane o povo.
Aí na hora de legislar, né, pelo menos para garantir a aposentadoria, né? Desculpa até a expressão, a triste aposentadoria do brasileiro trabalhador simples comum, eles não estão nem aí. Porque o brasileiro, ele não pode, o brasileiro comum, infelizmente, é difícil ele pensar em enriquecimento pessoal a curto prazo. Então o brasileiro trabalhador, né, ele precisa pensar na sua triste aposentadoria a longo prazo. E até isso os deputados estão nem aí. Que se dane se não tiver aposentadoria daqui a 10, 20 anos para a próxima geração. Eu quero enriquecimento a curto prazo e se o Brasil quebrar eu vou me embora. Eu aqui não fico mais. É rir para não chorar, porque é lamentável. Então o Guedes e o Moro se depararam com esse cenário, com esse tipo de gente. Bom de picaretas. E essa é a nossa luta. Por isso que eu falei que Bolsonaro vai perder muitas coisas, por causa dessa gente que ainda se encontra no Congresso, da velha política. Mas, enquanto há forças, enquanto há energia, enquanto há gente do bem na política e fora da política, porque hoje tem você, tem as redes sociais, estamos aí, enfrentando com tudo. Bolsonaro no Twitter, assim, querem calar Bolsonaro no Twitter, não é o senhor Rodrigo Maia e parceiros, a mídia no todo, não tem que sair do Twitter. Veja, a Globo News anunciando que Bolsonaro demitiu o ministro Vélez da pasta da educação. Imagine se o Bolsonaro não usasse o Twitter, porque não pode usar, o presidente tem que ficar lá no Palácio do Planalto, sentar na cadeira e esquecer Twitter. Estaria uma mentira circulando, o Bolsonaro quieto, e depois que tudo aí tivesse revelado, não, o ministro continua lá, qual seria a narrativa da mídia? Não, Bolsonaro desistiu e voltou atrás. Bolsonaro está inquieto, está em dúvida, não sabe o que faz, está atrapalhado. Então o Bolsonaro foi lá no Twitter e soltou a verdade. Sem precisar passar pelo filtro da mídia. Não vai lá, Bolsonaro, dá uma entrevista lá. Não, não é nem bom dar entrevista, conceder, dar espaço para a televisão, porque quando você passa pelo filtro da mídia, né, você não sabe o que vem antes, o que vem depois. Então, fez bem, jogou a verdade e tá aí. E o povo acompanha Bolsonaro pelo Twitter, sim, porque confia mais no Twitter do Bolsonaro do que na mídia falando do Bolsonaro. Então, graças a Deus pelas pessoas boas que estão aí, claro, enfrentando a resistência da velha política, combatendo esses ratos podres, mas que não desistem nunca. Força Moro, força Guedes, força Bolsonaro e força povo brasileiro também, que está nessa luta, não vai desistir tão fácil assim não. Vai ter que engolir aí agora esse novo governo aí à direita. Comunismo aqui não! Meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não, e vamos nessa.